Bem-vindos a mais um vídeo do Eletrônica na Prática. Meu nome é Bruno Maziero, eu sou docente da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. E nesse vídeo nós vamos bater um papo com o Marcelo Barros. A ideia desse vídeo é motivar nossos alunos de graduação que estão cursando eletrônica a entender melhor eletrônica e aonde isso pode levar. E, claro, é aberto ao público que tem interesse em eletrônica para motivá-los e, quem sabe, alçar voos aí mais altos de estudar engenharia elétrica e eletrônica. Bom, sobre o nosso convidado de hoje, o Marcelo é sócio fundador da Next Pro, uma empresa aqui da região de Campinas, que fabrica amplificadores para diversas aplicações, e ele vai contar melhor para a gente sobre todas essas aplicações. O Marcelo também ele é ativo nas mídias eletrônicas, ele tem um blog, tem um canal no YouTube, e eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, Marcelo, primeira coisa, conta pra gente de onde nasceu esse seu interesse por eletrônica? De onde tudo começou? Oi, Bruno, tudo bom? Professor Bruno, né? Agora os alunos estão olhando, né? Melhor a gente ser formal. Então, professor, a minha história é parecida com a de muita gente que trabalha com eletrônica, ou seja, era criança, gostava de desmontar tudo, de fuçar em tudo para ver como funcionava, essa mesma história. Talvez seja um pouco... Isso é interessante porque É típico, né? No vídeo anterior com o professor Fabiano é a mesma história, né? Então tem sempre... A pergunta é, você desmontava, mas você conseguia montar depois? Às vezes. Talvez, então, para fisgar a criança, talvez seja interessante dar uma caixa de ferramenta, né? Para querer desmontar alguma coisa. Bom, o que eu acho que no meu caso é um pouco diferente, não sei até que ponto, é que quando eu era criança, eu sou o caçula, meus irmãos mais velhos, eles tinham uma banda. Era uma banda que fazia bailes e tal, né? Durou vários anos e imagina, né? Eu não me lembro de não conviver com ela. Quer dizer, acho que desde os 6, 7 anos de idade eu tô ali no meio. Equipamento, os amplificadores sempre me fascinaram. Desde que eu era criança, mas criança mesmo, tá? 6 anos, 7 anos, eu já estava ali, fuçando, desmontando, querendo saber como funciona. E a coisa chegou ao ponto que eu acabei sendo técnico da banda. Então, você imagina o problema, né? A banda ia fazer um evento, um baile que entrava madrugada e tinha que carregar no colo uma criança de 11 anos, mas era assim que funcionava, e eu ia junto. Então, desde o início dando problema, né? Uhum. Ah, mas o que você vai fazer com essa criança aqui? Ah, mas ele é o técnico da banda. Se ele não tiver dentro, a gente não consegue tocar. Era mais ou menos assim. E talvez a coisa me fisgou pelo lado do áudio, dos amplificadores, né? Era, vamos dizer assim, a essência ali do que se fazia, né? Então foi mais ou menos como todo mundo, só que teve esse ingrediente aí a mais, né? Quer dizer que você está desde muito cedo aí envolto no mundo dos amplificadores. Conta para a gente assim, como que está a evolução dos amplificadores? Assim, qual que é o estado da arte hoje e como isso se compara a essa época daí que você trabalhava com a banda dos seus irmãos? Bom, mudou muito, né? Interessante é que, conceitualmente falando, quando eu comecei quando eu conheci o amplificador, eu era criança e já brincava com isso lá, já existiam, por exemplo, todas as técnicas que existem hoje, como o amplificador classe D. Mas ele não era presente. Ele não estava comercialmente presente. Então, hoje, em termos de comerciais, assim, em termos de tecnologia mesmo, aplicável e acessível, mudou demais, né? Naquela época,
os amplificadores de instrumento eram todos valvulados, os amplificadores de voz já eram transistorizados, né? Mas eram grandes, potência baixa, muito pesados, o som não deveria ser tão bom. E hoje em dia a evolução em termos de dimensões, peso, principalmente na área da potência, por exemplo, aumentou muito, né, uma coisa exponencial mesmo, e a qualidade do áudio, ela meio que passou por um período em que ela atingiu um ápice, assim, vamos dizer, com a eletrônica analógica, que foi mais ou menos nessa época da minha infância. Já era muito bom a qualidade do áudio. Quando ele começou a evoluir para, vamos dizer assim, para potências maiores e para tamanhos menores, que é a evolução do classe D, basicamente, a qualidade do áudio foi deixada um pouco de lado e depois ela foi galgando, se recuperando, e hoje em dia, vamos dizer assim, nos últimos 10, 15 anos, não fica nada a dever do que se obtinha, né, com amplificadores analógicos no estado da arte. Já é basicamente impossível você diferenciar um do outro nesse aspecto. Então, vamos dizer assim que hoje a gente tem tecnologias que permitem fazer amplificadores muito pequenos, muito potentes, com uma qualidade de áudio digna do que era o estado da arte ali nos anos 80, nos anos 70. Tá, você falou aí, você mencionou alguns nomes, classe A, classe B, classe D. Você pode explicar um pouquinho melhor, assim, rapidamente, sucintamente, como eles funcionam, ou o principal de cada um deles, só para quem não é dessa área ter uma ideia? Tá, os amplificadores, eles nasceram ali no começo do século XX, né? O Lee Forrest, que foi o inventor, e eles nasceram como amplificadores de áudio, mas não precisa ser só assim, eles podem acionar relés, motores, outras coisas também. Mas assim, desde cedo, já procurou se formalizar os amplificadores, e na formalização eles acharam inevitável dividir em classes. Por que classes? Qual é a forma em que você obtém o ganho de potência? Que é isso que se procura no amplificador, você precisa de ganho de potência. Você quer entrar com um sinal fraquinho, que vem de um microfone, que vem de um reprodutor qualquer, um CD player, e quer sair com um sinal poderoso ao ponto de acionar um alto-falante. E essa amplificação é muito grande, tanto em tensão como em corrente. Então, o que se procurou classificar em termos de classes é a maneira como se obtém esse ganho de tensão em corrente. Uhum. Então, basicamente, dentro dos amplificadores analógicos, né, que até os anos 70 e 80 era o que funcionava, dividiu-se em classes A, B e C. Basicamente é isso. Então, se você pensar em um par de transistores que estão acionando o alto-falante, e você olhar para apenas um deles, e você for, bom, eu vou medir como é que é a corrente nesse transistor. Bom, o áudio, ele é basicamente mistura de senoides, então a gente pode pensar numa senoide, que é um sinal periódico, infinito. Se eu pegar o meu osciloscópio no modo de corrente e for olhar a corrente, né, em um desses transistores, como é que é essa corrente? Comparado a forma dessa corrente, é uma coisa, um fator de forma mesmo. Como é a forma dessa corrente em relação ao sinal original? Ela é inteira? Se ela for completa, ou seja, se naquele transistor ela passar por completo durante todo o ciclo completo, ele é classe A. Se ele passar por exatamente meio ciclo exato, ele é classe B. E se a corrente circular por menos de meio ciclo, ele é classe C. E ponto final. É isso e acabou. Aí existem, claro, os engenheiros que não se conformam com isso e vão tentar mexer daqui e mexer de lá. Então, primeira coisa que apareceu, o classe AB. Classe AB é a mistura de classe A com classe B, é um meio termo. Sim. Então, nem tão ao céu quanto classe A e nem tão à terra quanto classe B. O classe AB, ele permite que a corrente passe no transistor um pouquinho mais de meio ciclo. Isso tem razões, tá? O que se procurava contornar ali era um problema de distorção que havia,
Então, só que por ele ser, vamos dizer assim, uma coisa meio que inclassificável, um meio termo, geralmente nos livros ele nem aparece. Ele considera, quando se fala em classe AB, geralmente ele está dentro da família do classe B. Sim. O classe C, ele reproduz apenas uma pequena parte da corrente. E ele foi reservado desde cedo para fazer saída de modulador, né, para fazer radiotransmissão. Nada tem a ver com o áudio, mas por ironia do destino, o classe D se parece muito com ele. Embora o classe C nunca tenha sido um amplificador de áudio de verdade. Então, basicamente, são essas três classes e essa é a razão por que elas foram criadas. Né? Essas do analógico, né? E aí exato, a gente tem analógicas. O classe D, que é o que está hoje vindo cada vez mais forte, né? Não sei se vindo mais forte ou se ele já domina, né? Você que conhece aí bem o mercado, talvez possa dizer um pouco melhor. Inclusive, seria interessante você comentar os segmentos assim do mercado que a gente tem no mercado de áudio e onde que cada uma dessas classes entra. Não sei se existe essa segmentação ou não. É interessante saber. Existe um pouco. Bom, provavelmente a gente vai falar melhor de classe D depois, já que ele digamos assim, hoje ele é o mais utilizado, isso não é segredo para ninguém. Amplificadores analógicos, classe A, AB, que seja. Basicamente, hoje, peça de museu. É muito raro você encontrá-los. Encontra, tá? Mas é bem difícil, comercialmente falando. Então, se a gente pensar em setores, bom, onde os amplificadores estão? Em todo lugar. Dentro dessa sala, por exemplo, aqui, se você procurar, você vai encontrar meia dúzia deles. Não tem como você viver sem. Então, por exemplo, vamos pensar no carro. No carro você tem um amplificador lá. Dentro do reprodutor, do CD player, do que seja, Bluetooth, tem um amplificador lá. E geralmente eles são classe D por razões óbvias. Né? São pequenos, leves, não tem espaço para você colocar uma eletrônica antiga ali. Então, o setor automotivo é uma área muito explorada para os amplificadores. Nós temos, por exemplo, uma área que pouca gente se atenta, a área de informática. Qualquer laptop como esse que eu estou usando aqui, você deve estar usando aí. Que eu também. E nossos celulares. E os celulares, e por aí vai, tudo tem amplificador dentro, e obviamente todos eles são classe D. Caberiam amplificadores analógicos aí. Nós temos um setor que é bem conhecido, que é o setor de espetáculo, ou seja, vamos ter shows ao ar livre, etc., e vão aquelas empresas locadoras e montam aquele palco, com aquele som poderoso. Esse é o setor de espetáculo, muitas vezes conhecido como PA. Então, são amplificadores ali bem específicos, né? Geralmente amplificadores de muito grande potência, e, novamente, os classe D dominam, por razões óbvias também, porque nenhuma empresa que faz locação, uma hora tem que estar aqui, outra hora tem que estar lá, é tudo feito por caminhão, ou seja, são empresas que têm um pé na estrada, ninguém quer ficar transportando toneladas de equipamento, e essa transição dos amplificadores analógicos dentro desse segmento do espetáculo para os amplificadores classe D proporcionou um ganho de produtividade muito grande. Nós estamos falando aí de pelo menos 50% de redução de peso. Sem contar o consumo de energia também, né? O consumo de energia é uma coisa que vem meio que a reboque. Quando você considera, por exemplo, que essas empresas muitas vezes fazem shows em lugares que não tem infraestrutura. Se você pensar, por exemplo, no Rock in Rio, não sei como está hoje, mas geralmente são feitos em espaços abertos, longe da infraestrutura, onde a alimentação é toda feita por geradores. Isso é muito utilizado. Você tem empresas especializadas em locação de geradores. E aí, bom, que gerador você vai querer alocar? Um 50 megawatts, um de 20. O preço aqui é um, o preço é outro. Então, o custo da produção do show encolhe drasticamente, né? Quando a empresa que vai fazer a parte de som, eu só preciso disso. Preciso de 50 mega, só preciso de 20 mega, me atende. Então, vai pagar um preço bem menor, o show custa menos, e por aí vai.
Bom, tem uma área muito importante dentro do áudio, é a chamada área comercial, ou o áudio instalado. Novamente, amplificador para todo lado. Então, do que eu estou falando? Cinema, salas de cinema, tem tantos amplificadores ali que é difícil até de contar. A gente não vê eles, mas uma sala de cinema comum, hoje, tem 48 canais, 64 canais de amplificação. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 30, 40 amplificadores escondidinhos em algum lugar. Por sala, né? Por sala. Por sala. Pensa, por exemplo, no aeroporto, onde você tem 200, 150 pontos de chamada, de voz, música. Cada ponto desse, eu não diria cada ponto é um amplificador, mas cada dezena, ou algumas dezenas de pontos, é um canal de amplificador. Também são muitos. Centros de distribuição, supermercados, você vai diminuindo em escala, mas eles continuam lá. Tudo isso que é o som que não anda, né, que você instala no estabelecimento comercial, ele fica preso lá, é o chamado som instalado. E tem amplificadores para todo lado. Nesse setor ainda é razoável a presença de amplificadores analógicos. Eu nem saberia explicar muito bem por quê. Mas é uma coisa que está rapidamente mudando. Nós, por exemplo, a Next Pro atua nesse setor. Nós não produzimos nenhum amplificador analógico desde que a empresa foi fundada. Então, ainda existem, mas estão desaparecendo rapidamente. Acho que, por último, só faltou o áudio residencial, né? Uhum. Também não são poucos. Você tem as TVs modernas, obviamente, todos os amplificadores são classe D, e tudo que tem dentro de uma casa, né? Mesmo que seja um aparelho de som, um receiver, né, de home cinema, também vários canais, 7 canais, 8 canais de amplificação, geralmente todos classe D também. A exceção dos mais antigos. Então, o amplificador é uma coisa difícil de você não deparar com a cada passo que você dá. Ficou claro aí que o amplificador está por todo lado e que o classe D está dominando, assim. Aí eu fico com a curiosidade que é o que você já falou isso aqui, que o classe D já existia nos anos 60, 70. A tecnologia do classe D ela é muito antiga, mas ele só foi se popularizar agora. Agora, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. O primeiro classe D que eu comprei, que eu me lembro, foi em 2008, mas não era novidade, não. O que está mudando? Quais foram as tecnologias assim que chegaram, que permitiram o classe D dominar o mercado? De fato, alguma coisa aconteceu. Eu diria que foram duas coisas importantes aí nesse que permitiu que ele aparecesse. Bom, o classe D ele surgiu nos anos 40, como uma curiosidade acadêmica, porque o princípio de funcionamento dele nada mais é do que você acoplar um modulador, então você pega o sinal de áudio, seu sinal de áudio passa por um esquema de modulação. Existem dezenas. Igualzinho como você faz quando você vai fazer, por exemplo, uma transmissão em FM, aí você passa por um modulador. Ok. Só que ao invés de você acoplar um transmissor e ligar uma antena, você acopla num estágio de potência para ganhar corrente, ganhar tensão, e acopla no alto-falante. Pronto, isso é um classe D. Então a ideia não é nova, ele foi formalizado nos anos 50 por um cara chamado Alec Reeves, foi o criador do PCM, inclusive. Nas horas vagas ele formalizou o classe D. Interessante, né? E, assim, nos anos 50 eu já sabia o que era, já estava bem descrito. Não havia segredo, não era uma questão de conhecimento básico, né? A questão era, bom, vamos construir. O que nós temos? O problema sempre foi os dispositivos de potência. Então, se nós pensamos em válvulas, por exemplo, já complica. Não dá muito certo. Porque quando você pensa em classe D, uma coisa legal também é falar da motivação. Por quê? Por que classe A, B e C, A e B e AB não bastam? Por que ele teve que ser inventado? Porque classe A, classe B e classe AB gastam muita energia.
Sim. Poxa, mas isso é muito importante. Imagina, por exemplo, uma eletrônica portátil à bateria. Sempre foi importante. Sempre. No ramo militar, por exemplo, você vai mandar tropas com rádios movidos a baterias a válvula. Você imagina, o cara tinha que trocar a bateria de 2 em 2 horas. É uma coisa impraticável. Sem então, contar o calor nas costas do cara, né? Eu acho que essa parte aí eles não estavam muito preocupados. O problema era ter longevidade em campo, né? Mas mesmo numa aplicação residencial, gastava muita energia, as baterias eram caras, e onde tinha fornecimento de energia, tudo bem, a situação era um pouco mais tranquila. Mas esse sempre foi um enrosco. Então, o classe D ele veio nessa onda. Opa, peraí, tem que ter um processo mais eficiente de conversão. Exatamente. Então, a primeira coisa que veio à mente, quando foi feita aquela criação ali, meio na base da invenção, sem muita formalização, foi pensar no classe C. O classe C tem uma eficiência muito boa. É quase que um processo chaveado e já era usado em transmissores. Então, peraí, o que eu tenho que fazer para passar o áudio para um estágio de classe C? Eu preciso de um modulador. Porque o classe C, ele não consegue, ele não é um processo linear, vamos dizer assim, a amplificação classe C. Você sai com pulsos curtos. Então, por não ser linear, se eu ligar áudio nele, do outro lado eu não vou escutar nada parecido com aquilo que eu apliquei na entrada. Então, eu preciso aplicar um modulador. Eu preciso converter meu áudio em um sinal modulado, né? Aí entra toda aquela história da modulação em transmissão. É exatamente aquilo. Tá? Onde você tem uma portadora, você tem a informação que é codificada dentro da modulação, né, através da portadora, é exatamente isso. É um cruzamento de transmissores, dessa área de transmissores, com o classe C. Você está motivando os alunos agora não somente a continuar no curso de eletrônica, mas também fazer o curso de comunicações, de telecomunicações, que é onde se vê codificadores e... exatamente, por aí. De modulação. O áudio classe D, ele é multidisciplinar. O cara ser um bom profissional, um bom projetista de amplificador classe D, não basta ele entender de áudio. Esse é o ponto crucial da história. Por isso que, às vezes, a migração não é tão simples. Ele vai ter que entender de um monte de coisa. Ou seja, é multidisciplinar. Uhum. Mas, assim, para não afastar muito da sua pergunta, por que o classe D, então, a motivação foi essa? Tinha que ter um processo mais eficiente. Mas, então, por que quando ele nasceu ali, nos anos 60, já estava tudo formalizado, eu falei, né? Pô, já estava tudo resolvido. Por que ele não pegou? Porque não tinha dispositivo que fizesse valer a pena. Tá? As válvulas serviam, funcionavam, mas não cumpriam o objetivo. Os transistores eram bipolares, também tinham problemas, né? Mas, assim, eu diria que foram 2 grandes saltos. Primeiro, em 1959, 2 caras da GM depositaram uma patente que criou a fonte chaveada moderna. Não me engano, o nome dos caras é Murphy e o outro é Starzak, era um polonês. Bom, eles trabalhavam na GM, eles depositaram essa patente, e nessa patente está a descrição exata de uma fonte chaveada moderna. Que até então as fontes chaveadas, que também já existiam, eram feitas com relés eletromecânicos, etc. Uhum. Funcionavam, mas não era aquilo que se queria. Eles patentearam um esquema totalmente eletrônico, que usava transistores como chaves e diodos como retificadores. Opa, nasceu a fonte chaveada moderna ali. A coisa foi tão revolucionária que, um ano depois, essa patente já foi transportada para dentro do programa espacial americano. Ou seja, estava começando ali o programa Gemini, o Mercury, não sei qual foi primeiro, eu acho que é o Mercury primeiro, e eles precisavam de uma eletrônica eficiente, é óbvio, né? Vamos mandar uma cápsula através de um propulsor, precisa ter baixo peso, grande eficiência, ou seja, aquele negócio ali foi uma revolução imediata. O que isso tem a ver com classe D? Tem tudo a ver, porque classe D nada mais é, como eu disse, um modulador ligado a um amplificador classe C, no início. Depois, esse amplificador classe C passou a ser um estágio de fonte chaveada, que é quase isso mesmo. É um estágio de potência em que só há liga-desliga, né?
transição entre estados alto e baixo, ligado e desligado. Tem aí dois transistores que só estão ou estão permitindo passagem ou não. Então eles estão ligados ou desligados. Você pode usar transistores de duas maneiras, como fontes de corrente, eletrônica linear, analógica, classe A, classe B, classe AB, fontes de corrente. Quando você pega esses mesmos transistores e utiliza como chaves, opa, o que é isso? Você já está indo para o universo das fontes chaveadas. Então, modernamente falando... Para os meus alunos que estão assistindo aqui, ou estamos se eu estou falando de um MOSFET, ou eu estou na saturação, ou eu estou no triode de corte. Exato, eu estou aberto ou estou fechado. De uma maneira até mais simples. Então, modernamente falando, o amplificador classe D, o que ele é? Continua sendo um modulador, você precisa passar o seu áudio para um processo de modulação, que a saída de processo de modulação, ele é exatamente uma sequência de 0 e 1. É quase um digital mesmo. Na verdade, é um binário. É isso mesmo. E você junta esse modulador com um estágio de fonte chaveada. Então, essa contribuição desses dois caras que depositaram essa patente foi o primeiro salto, vamos dizer assim, para que se tivesse um classe D que funcionasse. Enfim, depois disso, já foram lançados, eu tenho no meu blog um artigo lá sobre história dos amplificadores, que eu apresento o primeiro classe D comercial do mundo, até onde eu sei que foi o Sinclair X10. Ele era um amplificadorzinho de 10 watts, com transistores de germânio, bipolares, já vinha calçado nessa ideia, nessa patente desses dois caras. Né? Em 1959. Isso em que ano? 64. 64. Ou seja, 5 anos depois. Sim. A coisa foi rápida. Só que aí tinha outro problema. Os transistores, já haviam muitos disponíveis, não sei se muitos, mas já haviam, foram basicamente criados para operar como fontes de corrente, ou seja, no regime chaveado, liga-desliga, como chaves, eles não eram tão bons. E, de uma forma estruturalmente falando, para quem for estudar, por exemplo, eletrônica de dispositivos, né, eletrônicos, vai perceber ali rapidamente que essa tecnologia bipolar, né, ela não é, vamos dizer assim, não é a cara do processo chaveado, não é o forte, não funcionam tão bem, é uma coisa natural da estrutura. Então, faltava um dispositivo que realmente fosse a cara do processo chaveado. E ele não tardou a aparecer. Então, foi uma coisa que aconteceu ali nos anos 70. Primeiro foi a criação do transistor de efeito de campo, né? Primeiro, aí deu origem a uma família, né? Tem um monte de tipos esquisitinhos ali, JFET, EFET, umas coisas bem estranhas. Bom, enfim, todos eles com uma aplicação bem pequenininha. Mas ali no final dos anos 70, meados dos anos 70 aproximadamente, surgiu o transistor de efeito de campo de porta isolada, de metal óxido semicondutor. Nome enorme, compactado no famoso MOSFET. Aí a coisa realmente disparou. Isso foi concebido para fonte chaveada. Esse dispositivo, MOSFET e o MOSFET de potência, né, que é a versão dele para grande potência, foi criado especificamente para fazer fonte chaveada mais eficiente. Foi atender esse mercado, mas quem estudava classe D, peraí, eu posso usar isso. Então, transportou o MOSFET para dentro do amplificador classe D, que, lembremos, nada mais é do que um modulador ligado a uma saída de fonte chaveada. Então, nada mais natural do que trazer ele para dentro. Então, esses dois eventos, tá? A criação da fonte chaveada moderna, por esses dois caras, da GM, aquela patente, e ali, que foi no final dos anos 50, e a introdução dos MOSFETs de potência. Isso aí foi que permitiu que o classe D nascesse de fato. Uhum. E depois, isso estou falando dos anos 70, né? Porque aí depois ele vai de fato se tornar comercialmente viável nos começos desse milênio, né? Nos anos 2000. Aí o que foi? Foi só a evolução natural mesmo?
do processo. Exatamente. Conceitualmente ele já estava pronto, mas daí você obter um processo, é aquilo que eu comentei no início. Quando o Classe D já equipado com MOSFETs, ou seja, já com uma cara moderna, ele começou a ser levado para o áudio comercial, vamos dizer assim, um áudio de massa, ele não tinha, ele carecia ainda de melhoramentos na parte do áudio. Então ele primeiro piorou, né? Vamos dizer assim, a qualidade do áudio, para depois evoluir. E isso foi basicamente isso girou em torno dos processos de modulação, ou seja, foram-se trabalhar e pesquisar processos de modulação que fossem mais adequados ao Classe D, que não é só pegar qualquer um. Então, por exemplo, um que é muito conhecido, PWM. PWM funciona para um computador Classe D, mas ele não é a melhor solução. Então, criou-se alguns processos novos, e principalmente na área da correção. Então, mesmo se você pegar amplificadores analógicos e for pesquisar essa bibliografia, você vai encontrar, na bibliografia da AES, por exemplo, você vai encontrar centenas de trabalhos, com certeza, tratando de melhoramentos, diminuição da distorção, tudo ali cercando realimentação negativa, processos de correção, coisas desse tipo. E com o Classe D foi a mesma coisa. Então, o que ocorreu ali depois dos anos 70 foi melhoramento nesses processos, né, de modulação, correção, realimentação, os dispositivos foram melhorando, né, e foi uma evolução mais lenta. Não foi nada muito brutal, assim, foi uma coisa que realmente que foi devagar, mas digamos que para o amplificador Classe D ter um áudio comparável a um amplificador analógico, realmente chegar ali perto dos anos 2000. Exato. E eu acho que aí teve também um forte apoio da miniaturização, né? A hora que começou a ver que o celular ia pegar, ia bombar e precisava de um amplificador desse, ele começou a empurrar. A exigência do mercado, né? O mercado pediu isso. E uma coisa também, assim, que logo nesse início andou de lado a lado, toda tecnologia que cerca a conversão de potência, toda tecnologia que cerca fontes chaveadas. Uhum. Então, isso evoluiu muito, sempre evoluiu, e o amplificador Classe D sempre a reboque, porque uma das grandes sacadas do amplificador Classe D é a sua grande similaridade com as fontes chaveadas. Afinal de contas, o start de saída Classe D é uma fonte chaveada. Você inclusive tem eu já escutei uma frase sua, né, que você não é um audiófilo, você não trabalha com áudio, mas sim com conversão de potência. Acho que vai justamente nessa linha, né, que você, depois que processou o áudio, fez a modulação, você tem um conversor de potência. Onde mais a gente encontra esse conversor de potência? Onde mais a Next está atuando? Então, basicamente isso mesmo. Então, assim, só para complementar a anterior um pouquinho, uma coisa que contribuiu muito para o amplificador Classe D foi justamente a indústria das fontes chaveadas. Então, todas as tecnologias que foram criadas e aperfeiçoadas dentro desse universo de conversão de potência eram aplicáveis ao Classe D. Então, ele foi a reboque, literalmente falando. Ao ponto de que hoje, eu, assim, prefiro enxergar, indo nesse rumo que você colocou, eu prefiro enxergar o amplificador de potência hoje como sendo um processo de conversão de potência. E indo um pouco mais além, vamos dizer assim, na época que eu comecei, amplificador era uma coisa, a fonte de alimentação do amplificador era outra. Eram coisas separadas. Uhum. E tudo bem, o amplificador precisava ter uma fonte de alimentação. E terminava aí esse contato. Era uma fonte que pegava a energia que saía da tomada e transformava ela numa tensão contínua, bonitinha, limpinha,
para ir para os transistores amplificar, né? Era só isso a função dela. Exatamente. Ou se fosse através de bateria, era uma fonte que simetrizava a bateria, ou adequava os valores, ou aumentava ou diminuía, o que fosse. Mas, assim, nessa geração que eu comecei, era uma entidade à parte, era uma coisa à parte, um elemento à parte. Tá? Então, esse pessoal que é do ramo audiófilo, que eu falei para você que eu não faço parte, eles veem o amplificador como uma coisa separada da fonte de alimentação. Às vezes até fisicamente separada mesmo. Cada um no seu gabinete e tal. Uma vez que esteja tudo dentro, o contato termina aí. A fonte de alimentação fornece as tensões necessárias e só. Eu já enxergo isso de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque, obviamente, eu vou usar fontes chaveadas para fazer a alimentação. E o meu amplificador também é uma fonte chaveada, por assim dizer. Então, por que eu não junto tudo em um pacote só e trabalho os processos de uma maneira interativa? Então, as técnicas que eu uso em um, eu uso no outro. Os sistemas de correção, por exemplo, amplificadores. Eu tenho muita correção ali. Correção de distorção, correção de condições ambientais, está calor, está frio. Por que eu não pego essas necessidades, essas correções e transporto isso para o ambiente da fonte de alimentação? Que também é chaveado. Eles não podem conversar entre si, interagir entre si. Então, é essa junção em que eu trabalhei muito já, desde aí os últimos 10 anos, ao ponto de hoje, por exemplo, vou mostrar aqui para você, falando em integração. Avisa aí se não estiver bem enquadrado. Está enquadrado? Sobe um pouco. Aí, agora sim. Tá. Então, o que é essa plaquinha? Essa plaquinha é um amplificador de 2 canais, 100 mais 100 watts, completo. Completo mesmo, tá tudo aqui. Então, alimentação AC entra aqui, chavinha liga, desliga. Sinal entra aqui, controles de volume, saída de áudio. Esse é um sistema no qual a minha fonte de alimentação, que está mais ou menos nesse setor, ele conversa com o áudio classe D, que está aqui só nesse miolinho, e conversa com a parte de processamento de áudio, modulador e tal. Está aqui nessa parte mais desse lado. Conversa como? Ora, eu tenho 2 mundos separados aqui. Eu tenho um mundo, nesse caso esse amplificador ele vai ser ligado no AC. Então, o usuário não pode ter contato com o AC, por motivo de segurança, isso são normas, né? Então, como é que é feito essa interação? Através de uma barreira dielétrica, né? Então, por exemplo, eu tenho essa sequência de optacopladores aqui, não sei se dá para ver todos, onde eu faço essa transição de informações, ora nesse sentido, ora nesse sentido. Para que eu faço isso? Para ter uma eficiência melhor no meu processo. Tá? Então, eu exploro muito essa parte, né? Já que os processos que ocorrem desse lado são similares, por que eu não vou explorar isso? Então, essa é a ideia. Então, vejam só, esse é um amplificador de 200 watts, de 2 canais, em que eu não tenho nenhum dissipador de calor. Nenhum ventilador. Então, por exemplo, todo o grande calor gerado, que deve ser assim logo uns 2, 3 watts, eu vou transferir através desses contatos aqui, que são aplicados numa almofadinha de silicone, tipo aquela que tem no processador do computador. E quando essa placa ela é montada dentro do gabinetezinho de metal, esse contato desse silicone já transporta esse pouco calor para o próprio gabinete. E isso é toda a dissipação que essa placa terá. Se fosse um classe A de 200 watts, ele ia pesar quantas vezes mais? Eu teria que me afastar mais ou menos até aquela estante ali para te mostrar ele. Mas seria bem grande. Com certeza eu não levantaria com uma mão só. E, bom, aí o consumo de energia e o calor nem se fala, né? E nessa plaquinha que você acabou de mostrar, que componente que tem ali? Tem MOSFET, tem BJT, tem diodo? Você falou em optocopladores, tem de tudo? Vejam só. Tem de tudo. Digamos assim que dentro dos processos de potência, tudo que é potência é chaveado. Então, tudo que é potência é MOSFET.
Por quê? Porque ele foi feito para isso. Ele foi feito para o regime chaveado de potência. Agora, poxa, os transistores bipolares não servem mais para nada? Não, não é bem assim. Então, eu tenho aplicações pequenas de condicionamento de sinal, de, por exemplo, sensores, né, em que eu uso transistores bipolares sem nenhum problema. Eles não estão extintos, de maneira nenhuma. Quando eu vou tratar áudio analógico, por exemplo, que eu preciso tratar áudio analógico, o analógico não morreu. Então, por exemplo, meu sinal entra por aqui, é áudio analógico, eu preciso dar um tratamento nele antes de fazer a modulação. Tudo isso eu trabalho com amplificadores operacionais. Uhum. No caso, são tecnologia bipolar também. Tem aqueles que são tecnologia FET, mas aplicados ao áudio, geralmente são amplificadores operacionais com tecnologia bipolar. Então, essas tecnologias, esses componentes, nenhum deles sumiu. Talvez o menos presente seja o primeiro tipo de FET, que foi o transistor de rede de campo de junção, né, de porta não isolado, o JFET. Esse é bem difícil de ser utilizado. Mas existe. Existe um modelo ou outro moderno, existe, mas são aplicações muito específicas, né? Agora, bipolares convivendo ao lado de FETs, de MOSFETs, o tempo todo. O IGBT você chega a usar? Que é o híbrido dos dois? Uso. O IGBT, exatamente, o IGBT ele é curioso. O IGBT é um circuito integrado, né, se a gente for analisar. Ele é um dispositivo assim que, na sua parte de saída, né, na parte de comutação, da força bruta, da potência, ele é bipolar. Na parte de acionamento, né, onde eu recebo o sinal que vou ligar ou desligar, ele tem um MOSFET. Então, ele é um híbrido, né? Se eu não me engano, eles são 3 transistores, né? Um MOSFET na entrada e 2 bipolares na saída. É um híbrido total, né? Mas ele foi desenvolvido... não mas o funcionamento é como se fosse um MOSFET ligado num BJT. Um MOSFET é polarizando ou atuando o BJT. Exato, e foi criado para regime chaveado. Então tem aplicações que é interessante o IGBT. O IGBT ele é um componente assim, eu uso pouco, mas eu uso. Ele é um componente assim que fica interessante quando você vai trabalhar com tensões mais altas. O MOSFET ele tem assim um estilo que se dá melhor com tensões mais baixas. Então, digamos assim, até uns 600 volts, 500 volts. Os MOSFETs dominam. Acima de 600 volts, 800 volts, 1000 volts, é ramo dos GBTs. Tá, mas aí você está falando... Agora você me assustou. 800 volts para áudio, você não usa isso, usa? Ah, mas meu ramo é conversão de potência, lembra? Eu trabalho com tudo. Então, veja só, como eu faço o processo do AC até o alto-falante, eu tenho que pensar em tudo. Então, quando eu saio do AC retificado, por exemplo, 220 retificado, e vou fazer um primário na minha fonte chaveada, por exemplo, se eu quero ter uma correção do fator de potência, eu não vou escapar aí, mesmo se eu não tiver correção do fator de potência, eu não vou escapar aí de trabalhar com 600 volts, 500, 600 volts, em várias topologias. Isso é normal, isso é comum. Muitas vezes você tem por exemplo, nos meus maiores amplificadores, eu vou até ver se eu consigo pegar um aqui, que eu tenho. Esse é meio grande, tá? Não é classe AB, mas é meio grandinho. Eu vou pegar aqui. Só um minutinho. Eu vou pegar e logo depois eu vou colocar de volta. Veja, tá dando para ver ele inteiro aí? Sim. Então veja só. Fonte chaveada, amplificador de áudio. Separado por questões óbvias, né? Seria muito grande estar tudo numa placa só. Mas tem toda aquela integração que eu comentei. Ok. Por que eu mostrei isso? O primário daquela fonte chaveada, eu trabalho com perto de 600 volts. Então, eu uso GBTs ali. A partir da conversão DC-DC, né, que eu fui para o secundário, aí eu já caiu no mundo das médias e baixas tensões. Como é um amplificador muito grande, vamos dizer, de grande potência, as tensões de barramento ali estão na casa dos 100 volts. Mais 100 volts, menos 100 volts, simetrizados. Então, aí sim, MOSFETs.
Eu acho que você, quando você escutou 600 volts, você pensou em estágio de saída, classe D, 600 volts, né? Ainda não chegamos lá, mas talvez um dia. É muita coisa, hein? Tem a sua aplicação, viu? Mas aí é para drivar um subwoofer gigantesco. Não, sabe, lembra do áudio comercial que eu comentei? Uhum. O áudio comercial tem um ramo chamado áudio distribuído. Tem um artigo no meu blog também que fala disso. Dá uma lidinha lá, recomendo que leia. Qual é a técnica do áudio distribuído? É a mesma na linha de transmissão, certo? Então, lá na usina geradora, a tensão que sai dos geradores ali, da hora de 10, 13 mil volts, algo assim, né? Que sai dos geradores, ele tem que ser transportado por centenas de quilômetros. E para que isso ocorra com baixas perdas, essa tensão tem que ser elevada. Elevada, por ter baixa corrente. Exato. Se eu não me engano, aí, 570 mil volts, uma coisa dessa ordem. Acho que o linhão de Itaipu são 750 mil volts. Exato. O áudio distribuído opera pelo mesmo princípio, e é antigo, mas o truque é esse. O que é o áudio distribuído? Imagina você tem um aeroporto, tem quilômetros quadrados, ou seja, uma área enorme, gigantesca. Você precisa setorizar todo o aeroporto, cada setor do aeroporto com uma mandada. É inviável você deixar os amplificadores próximos de todos os alto-falantes, já que você vai ter aí um alto-falante por 10 metros quadrados. Tem 200 pontos, 300 alto-falantes. Não dá para deixar um amplificador perto de cada um. Então, o que se faz? Você deixa os amplificadores numa sala, num ponto central, e você sai com cabos longos que vão chegar nesses pontos. Esses cabos, às vezes, têm quilômetros. Uhum. E é inviável você trabalhar com tensões baixas, por essas mesmas razões. Então, o que se fazia antigamente? Se passava isso por transformadores, chamados transformadores tronco, que elevavam as saídas dos amplificadores da época aí para 100 volts, por exemplo. A linha de 100 volts é muito conhecida, a linha de 70 volts, linha de 200 volts, RMS. Uhum. Só que hoje não tem mais graça usar esse transformador tronco. É uma peça grande, enorme, gigantesca. Pois, sem propósito. Então, sem contar o tanto que distorce o som, né? Então, você tem que fazer. É uma arte fazer isso, né? Um transformador tronco que prestasse. Então, qual que é o truque hoje? Nós fazemos amplificadores hoje os chamados direct drives, que eles já emitem essas altas tensões direto. Então, nós temos, por exemplo, hoje linhas de 70, linha de 141 volts RMS na saída do amplificador. Direto. Sem passar por transformador nenhum. Então, para se conseguir essas tensões altas assim, você precisa trabalhar com barramentos altos. E conforme vai ficando maior esses ambientes, as tensões têm que ser maiores para ter menos perdas. Então, hoje, por exemplo, o padrão que está emergindo é o padrão, a linha de 210 volts RMS. Agora, imagine para você criar 210 volts, uma senoide com 210 volts RMS em áudio. Quanto você tem que ter de barramento? É alto. Não é brincadeira, não. Então, existe um ramo tecnológico que estuda isso. Muito legal. Marcelo, eu tenho certeza que a gente podia continuar batendo papo aqui por horas e horas. Você tem muito assunto para contar e essa área de áudio me fascina e eu acho que fascina muita gente aí. Tenho certeza que os alunos vão ficar bastante interessados por todas essas histórias. É capaz que agora, depois que eles souberem que tem uma empresa atuando nessa área aqui na região, ainda vai alguém bater na tua porta aí pedindo para trabalhar com você. Valeu, Bruno, obrigado pela oportunidade de falar aí para os seus alunos. A gente vai disponibilizar também esse bate-papo no meu canal do YouTube, ou seja, para todo mundo poder acompanhar. E passo o link dos alunos para os alunos do blog. Praticamente tudo que a gente falou hoje aqui, eu escrevi um artigozinho no blog e coloquei lá. São artigos pequenos, tá? Assim, bem ramificados. Então, basicamente, tudo que a gente falou tá blogado, né? Tem um artiguinho contando. Tá documentado. Então, é isso aí. Tá bom, Marcelo. Muito obrigado, hein? Até a próxima. Tchau, Até a próxima.